Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Todos aí que estão me olhando, muitas pessoas aqui nos ouvindo nesse momento. Então eu vou falar um boa tarde, vocês entreguem com uma energia muito positiva, um boa tarde de retorno. Vamos lá? Boa tarde, Bienal do Rio! Muito bom, estamos aqui no stand da editora Chave Mestra, exatamente sábado, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que nós tivemos durante esta semana o lançamento de um livro que está aqui na minha mão, DNA da Prosperidade. E nós temos aqui um autor que em pouquíssimos instantes estará conosco para fazer uma palestra sensacional. E todos vocês que estão me ouvindo no momento aqui no stand da Chave Mestra, diretamente da Bienal do Rio de Janeiro, estão convidados para tomar o seu lugar, sentar aqui no nosso stand e poder aproveitar esse momento, que é um grande privilégio receber o autor que acabou de lançar o seu livro conosco, e ele falará sobre inteligência artificial. Mas antes, irei apresentá-lo para que todos vocês possam conhecer. Ele que conheceu a inteligência artificial em 2001 e logo percebeu que seria uma das grandes revoluções deste século. 2 anos depois, ele criou a primeira inteligência artificial com resultados práticos. Ele que é fundador da equipe Bahia RT, doutor em ciências da computação e presidente da RoboCup Brasil. Impactou milhares de pessoas com tecnologia que realiza sonhos e transforma realidades, liderando a Bahia RT ao 4º lugar mundial na RoboCup 2007 e a 14 títulos nacionais. Com uma trajetória em empresas, órgãos públicos e universidades, ele descobriu que, além da produtividade, a IA, inteligência artificial, liberta o tempo e potencializa propósitos pessoais e corporativos. Como espiritualista e educador, ele ajuda pessoas e empresas a integrarem IA com equilíbrio, ética e humanidade, para que prosperem com sentido e viverem o que realmente importa. Então, Bienal do Livro, vamos comigo, numa salva de palmas, receber ele, o nosso autor, Marcos Silani! Boa tarde! Alguém de vocês aqui já teve a sensação de que o relógio anda mais rápido do que você consegue acompanhar? E aqui já teve a sensação que parece que o dia acaba e as coisas não funcionaram? Alguém aqui já teve a sensação de que os segundos escorrem pelas suas mãos? Parece que que passou rápido demais, só voltar. A tecnologia também atrapalha, tá? Acho que o som não apareceu. Agora? Ok. Então, voltando. Então, parece que os segundos escorrem pelas nossas mãos, não é mesmo? Parece que o dia acabou e a gente olha, poxa, eu não fiz nada. Então, o que eu quero dizer hoje para vocês é que a inteligência artificial é uma tecnologia que já está aqui. Ela é acessível para todo mundo, porque nos últimos tempos ela começou a falar a nossa língua. Então, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento técnico, consegue usar a inteligência artificial. Ela não é mais ficção, mas ela veio para devolver o que mais importa, o tempo. Tempo que você vai poder utilizar para criar memórias inesquecíveis, acelerando a sua prosperidade. E quando eu falo em memórias, eu me lembro de quando eu conheci a inteligência artificial. E aí eu vou contar muito rápido essa história, só para vocês entenderem de onde veio o método que eu vou apresentar a vocês, para que vocês dominem a inteligência artificial, independente de você já ter conhecimento anterior ou não. Tudo começou no ano de 2001, quando eu entrei no mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, e lá eu tive minha primeira aula de inteligência artificial. Aí você vai dizer, mas 2001, Marcos, já tinha IA naquela época? Tinha. E é quando tudo era mato, como dizem. Naquela época a IA não era acessível como ela é hoje, não era tão fácil de usar, não era tão disponível como está hoje. Mas já existia, e ali eu comecei a estudar a inteligência artificial. Quando eu comecei a conhecer aquilo ali, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte: cara, eu tenho certeza que esse conhecimento que eu estou vendo aqui vai mudar toda a realidade, toda a rotina, a maneira como as pessoas trabalham durante esse século XXI. Vai ser a grande chave da virada desse século. E isso está começando a acontecer agora, uma coisa que eu previ lá atrás. E ali eu tomei uma decisão. Eu disse, eu vou me tornar especialista em inteligência artificial.
Então eu comecei a estudar inteligência artificial há 25 anos e há 22 anos eu criei a minha primeira IA no ano de 2003. E foi uma IA já com resultados práticos. Eu consegui, nas empresas que eu trabalhava, fazer com que a equipe que eu liderava reduzisse em 40% o tempo que ela gastava com manutenções corretivas de computadores. E fazer com que reduzisse em 70% os chamados de suporte técnico na empresa. Eu trabalhava em duas empresas, um banco e uma grande universidade, coordenando toda a parte de equipe técnica daquela universidade. E nos dois casos nós tivemos resultados bem parecidos. Então a primeira IA que eu criei há 22 anos já me trouxe produtividade. Só que minha história continua e foi a continuação dessa história que traz o que eu tenho de diferente em relação a todo mundo que fala de inteligência artificial. 3 anos depois, eu já estava como professor de inteligência artificial na Universidade do Estado da Bahia, no ano de 2006. E eu conheci o Hugo, um jovem de origem humilde. E ele, assistindo uma aula minha de inteligência artificial, me ouviu falar sobre a RoboCup. Alguém aqui sabe o que é a RoboCup? Não? Só me doe. A RoboCup, ela é a Copa do Mundo de robôs inteligentes. É inteligência artificial aplicada em robôs. E existe desde 1997. Ela é uma competição entre universidades, escolas e empresas que participam juntos em diversos desafios de inteligência artificial com robôs. E aí eu falei sobre a RoboCup porque a RoboCup é tida como um dos grandes desafios para a inteligência artificial nesse século XXI. Mas eu não tinha nenhuma experiência prática. Só que quando o Hugo me ouviu falar sobre o RoboCup, ele ficou alucinado. Ele veio me procurar depois da aula e falou: professor, você precisa me orientar num projeto, nós temos que entrar nisso. Eu digo: Hugo, não tem condições, eu não tenho experiência prática, eu só falei o que eu ouvi meu professor de mestrado falando. Eu sei que existe a RoboCup, mas não conheço. Ele: não, mas eu vou dar um jeito. E ele foi atrás, encontrou pessoas no Brasil, um professor do ITA que trabalhava com isso, que tinha time na RoboCup, conseguiu que esse cara desse uma aula pra gente lá em Salvador, e finalmente ele quebrou todos os meus nãos, todos os argumentos que eu coloquei para ele, para a gente não entrar, e eu tive que dizer sim para o projeto do Hugo. Mal sabia eu que aquele sim ia mudar o resto da minha vida. Jéssica era colega de Hugo e ficou sabendo que a gente ia iniciar um projeto para participar da RoboCup e disse que queria participar também, porque ela tinha um sonho de, ao terminar a graduação, continuar os seus estudos na Alemanha, onde vivia o pai dela. Nós três juntos tínhamos uma difícil missão. Para participar da RoboCup, nós tínhamos que conseguir construir um time de robôs inteligentes e conseguir nos classificar para a Copa Mundial de Robôs. Tínhamos poucos meses para isso. Contamos com o apoio de algumas equipes brasileiras e, contrariando todas as expectativas, fazendo o que era praticamente impossível, nós fomos a única equipe brasileira a se classificar em uma das categorias mais tradicionais para a RoboCup 2007, que aconteceria em Atlanta, nos Estados Unidos. E chegando em Atlanta, nós encontramos outros brasileiros em outras categorias, só que fomos a Atlanta para fazer o quê? O que é que uma equipe novata que está participando pela primeira vez numa competição internacional vai fazer? Ganhar experiência. É o máximo que a gente podia trazer na bagagem, não é? Mas como a gente gosta de contrariar o impossível e as estatísticas, nós voltamos de lá com um 4º lugar numa das categorias que nós participamos, que foi o melhor resultado dentre todas as equipes brasileiras que estavam em Atlanta. Então esse resultado, ele trouxe uma mudança radical para as nossas vidas. Hugo foi aprovado no mestrado em mecatrônica e ingressou numa próspera carreira na área de tecnologia no serviço público. Jéssica conseguiu realizar o seu sonho de estudar na Alemanha, fazendo mestrado, doutorado, e se tornou uma pesquisadora internacional. Ela veio aqui para dar um depoimento sobre como participar da RoboCup e desse projeto fez diferença para a vida dela. Olá, eu sou Jéssica Maia, eu sou graduada em Ciência da Computação e Análise de Sistemas na UNED. Então, lá na UNED eu conheci o professor Marcos Simões, uma apresentação para iniciação científica na área de robótica e inteligência artificial. Eu me interessei muito por esse bloco e entrei no grupo de pesquisa da RoboCup. Em 2007, nós fomos para Atlanta
representando a Bahia, o Brasil, nessa competição de robótica. E se você procurasse também os campeões mundiais na Alemanha e fizesse meu mestrado lá. No mestrado eu emendei um doutorado na Inglaterra, ganhei uma bolsa no Bristol Robotics Laboratory, é o maior laboratório de robótica do mundo, nessa área de inteligência artificial e robótica. E nesse doutorado na Inglaterra, eu voltei para a Alemanha para concluir. E agora estou no Brasil, finalizando os últimos detalhes de minha tese. E o professor Marcos Simões é meu orientador de doutorado. Então nós estamos fechando esse ciclo, né? Eu trabalhei aqui primeiro no Brasil, no Cinepec, como especialista 3, na área de inteligência artificial, em um projeto de robótica. Então, a Jéssica, há poucas semanas antes de eu vir aqui para a Bienal, ela me convidou para orientar a última etapa do doutorado dela, que ela iniciou na Inglaterra e está concluindo agora na Alemanha. Ela conseguiu trabalhar como pesquisadora num dos principais laboratórios de pesquisa do Brasil, que é o Senai Cimatec, e transformou totalmente a realidade dela através da inteligência artificial. O que é que eu aprendi com a história de Hugo e Jéssica e que mudou a minha vida inteira? Que inteligência artificial não é só sobre o que eu obtive naquela primeira experiência, que é produtividade, resultado, ganhar tempo. É também sobre isso, mas vai além, vai com as consequências disso. Permite que as pessoas transformem seus sonhos em realidade. Permite transformar vidas, transformar carreiras. É muito mais do que apenas resultados financeiros imediatos. Eu também fui transformado porque eu criei uma iniciativa chamada Bahia Robotics Team, uma equipe de competições científicas para oportunizar que outros jovens tivessem a mesma oportunidade que Hugo e Jéssica. Com isso, nós participamos há mais de 18 anos das competições, tanto no Brasil quanto nas competições internacionais, as competições mundiais, já tendo sido 14 vezes campeões brasileiros e 2 vezes campeões fora do Brasil, uma vez no Japão e uma vez em Portugal. Centenas de pessoas já foram impactadas e transformaram suas vidas bruscamente. Daqui desse grupo saíram já empresários, saíram pessoas que seguiram carreira no serviço público, outros que foram trabalhar em grandes multinacionais. Então nós temos uma diversidade de pessoas que saíram desse grupo impactados pelo uso estratégico da inteligência artificial. Além disso, eu sou cofundador da RoboCup Brasil. É uma sociedade que eu fundei com meus parceiros para organizar no Brasil as competições brasileiras todos os anos, para dar oportunidade aos brasileiros que não conseguem viajar para ir para o Mundial, de fazer isso aqui no país. E com isso nós impactamos todos os anos mais de 2.000 pessoas que participam dessas competições. Atualmente eu sou presidente da RoboCup Brasil e no meu mandato eu já estou levando essa competição para 2 estados que nunca tiveram essa competição. No ano passado em Goiânia e esse ano no Espírito Santo, em Vitória. Então, nós estamos cada vez levando essa possibilidade para pessoas de estados diferentes aqui no Brasil. Só que nesse momento ainda falta realizar um sonho. Quando eu conheci a RoboCup em Atlanta, junto com o Hugo e Jéssica, eu fui maravilhado por aquele evento, porque ele tirava a inteligência artificial e a robótica dos artigos científicos, da teoria, dos livros e colocava na prática. A gente conseguia comparar os resultados na prática de um contra o outro. E isso daí é uma coisa que eu via como muito importante, porque é isso que fazia com que a teoria virasse prática e virasse resultado. E eu disse, será que algum dia eu vou ver um evento dessa grandiosidade acontecendo no meu país e mais longe ainda na minha cidade? E agora esse sonho está prestes a se realizar. Daqui a menos de um mês, a RoboCup 2025, a competição mundial, aquela mesma que eu fui em Atlanta, vai acontecer aqui no Brasil, pela segunda vez apenas. A primeira vez foi há 11 anos atrás, em Salvador, e eu sou o organizador geral desse evento. É um evento que acontece de 17 a 20 de julho, com acesso gratuito para o público em geral. Inclusive, quem está aqui no Rio, quem está visitando o Rio, é período de férias, estava pensando se ia para qual cidade do Nordeste você iria nas férias. Uma boa pedida é Salvador, porque lá você pode, além de curtir tudo que tem de bom sempre lá, a maior competição do mundo de tecnologia que vai estar no Brasil, depois de 11 anos, e não sabemos quantos anos vai demorar para estar de novo aqui. Então é uma grande oportunidade. Quem lê o QR Code vai para o site do evento, que é esse daqui,
E lá vocês têm informações gerais sobre o evento, o que é que vai ter, que tipo de competições vão ter lá, que tipo de robôs vão estar lá, que tipo de IA vai estar lá, certo? Vocês vão ver ao vivo muitas coisas que vocês costumam ver somente no YouTube, naqueles vídeos que viralizam, vão estar lá de verdade, vocês vão poder ver ao vivo. E conversando com as pessoas que criam e programam essas tecnologias, então que é o mais importante. E aí eu pergunto, nesse cenário todo, você está escrevendo esse conteúdo, está no meu capítulo, no livro DNA da Prosperidade. É um capítulo que eu chamo, com o mesmo título da palestra, Inteligência Artificial Acelerando a Prosperidade. Mas como é que a inteligência artificial pode acelerar a prosperidade? E aí, até uma reflexão que eu faço no começo do meu capítulo é, o que é prosperidade para você? Para a maioria das pessoas, a prosperidade é ilustrada por dinheiro, riqueza, por posses materiais. Mas para muita gente isso não é importante. Para muitas pessoas dizem assim, poxa, tudo que eu queria na vida para me considerar próspero era poder trabalhar um pouco menos e ter mais tempo com a minha família. E não precisa nem ser rico para isso. Certo? Para outras pessoas dizem, não, eu poderia querer fazer, sei lá, ajudar pessoas, fazer ações sociais. Isso para mim é prosperidade. Então, prosperidade é um conceito relativo. Mas uma coisa tem em comum, qualquer que seja o seu conceito de prosperidade. Até para você ser próspero e usufruir da prosperidade, você precisa de tempo. Se você não tiver tempo para ser próspero, você não vai ser próspero. Né? Então por isso que eu comecei essa palestra perguntando, quem aí às vezes parece que o dia acabou e você não fez nada, que o relógio corre mais rápido que você? Porque é isso que acontece, que impede muitas vezes a gente exercer essa prosperidade. Uma das coisas que eu aprendi com essa história que eu contei para vocês foi que inteligência artificial não é só sobre ferramentas. Nós vivemos uma época muito perigosa, porque como a inteligência artificial ficou mais acessível, como ela está na moda, como a gente costuma dizer, tem várias pessoas vendendo soluções mágicas. Compre aqui um pacote de IA de 50 agentes que vão substituir todos os seus funcionários, que vão fazer todas as coisas por você. Como se você fosse comprar algo, apertar um botão e ir para a praia e ele vai resolver tudo para você. E não é assim. Então as pessoas se frustram o tempo todo com as soluções fáceis de IA que estão sendo vendidas. Lá em Atlanta, quando eu cheguei com o Hugo e Jéssica, nós tínhamos um grande desafio. Nós chegamos em Atlanta, recebemos uma caixa com 20 micro-robôs e tínhamos 2 dias para programá-los para competir. E conseguimos fazer, nós tínhamos uma lista de mais de 100 coisas para fazer. Então, nós tivemos que usar estratégia. Digo, olha, tem 100 coisas para fazer, eu vou dar conta de fazer todas? Não. O que é que vai me dar mais resultado? Então nós fomos estudar isso daí, planejar isso daí, e a partir daí é que a gente foi escolhendo tarefas adequadas para aplicar IA e chegar naquele 4º lugar. E assim, ao longo do tempo, eu fui fazendo durante toda a minha carreira, tanto como professor, como atuando em empresas e órgãos públicos como analista. Eu desenvolvi um método que eu chamo dos 4 P's da inteligência artificial. Ele é mais do que ensinar você a usar o ChatGPT. É isso também, mas é mais do que isso. Ele é sobre estratégia. Ele começa no zero, quando você nem sabe para que eu vou usar IA, e vai até o momento onde você consegue calcular de maneira objetiva qual foi o retorno do seu investimento. Que é muito importante. Já pensou, tá, eu estou usando IA na minha empresa há 2 anos. Aí eu pergunto, tá, qual foi o retorno do seu investimento? Aí o cara, como assim retorno do investimento? Não sei. Se você está investindo tempo, dinheiro e qualquer outra coisa mais em alguma coisa, seja na IA ou em qualquer coisa, você tem que saber como é que você vai calcular o retorno do investimento. Então esse é um ponto fundamental que a gente tem aqui nesse método. Esse método é formado por 4 pilares, que vão funcionar como uma bússola. Essa bússola, ela tem o pilar do planejamento, da prática, do progresso e da performance. Hoje, nessa palestra, eu vou falar para vocês de 2 dos mais importantes, e é por onde a gente tem que começar pilares, que é o planejamento e a prática. No planejamento, ele está no norte da nossa bússola e não é por um acaso. Por que ele está no norte? Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve, não é isso? Então o primeiro passo, você tem que saber qual é o seu norte. Aí você diz lá, o que é que você faz na sua vida, no seu dia a dia? Faço essas coisas todas aqui. E você vai usar IA para quê? Ah, sei lá, para organizar minha agenda. Isso é a coisa mais importante, é o que vai lhe dar mais retorno, é o que vai lhe dar mais impacto? As pessoas não sabem responder essas perguntas. Elas simplesmente vão, ah, mas eu vi um amigo meu que usou para isso, então eu vou, se deu certo para ele, dá certo para mim. Eu pergunto, você é clone do seu amigo? Não, né? Então, nem tudo que funciona para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu filho, para o seu parente, para o seu tio, para o seu irmão, nem tudo que funciona para outra pessoa vai funcionar para você. Isso é uma coisa que ninguém conta a vocês sobre IA. IA não é uma solução de varejo.
toda inteligência artificial precisa ser treinada com a sua história, com seus dados, com a sua informação, para ela entregar o que você realmente precisa. Inteligência artificial precisa ser personalizada. Então isso é uma coisa que poucas pessoas contam, porque as pessoas querem vender produtos de varejo. É muito mais fácil para as pessoas. Eu crio um aqui genericão, que funciona para uma boa quantidade de pessoas, mas não para todo mundo, e vendo para todo mundo. Certo? Mas a inteligência artificial não funciona assim, porque ela tem uma coisa chamada treinamento. E o treinamento depende de cada um. Então, por onde começar? Por onde começar é você descobrir, fazer uma lista, pode montar uma planilha de tudo que você faz na sua rotina. Pode ser para você ou para a sua equipe. Eu sou um líder de uma equipe na empresa que eu trabalho. Eu posso listar as tarefas da minha equipe, ou as minhas tarefas pessoais, se você está aplicando somente a você. Mas você não coloca lá somente as tarefas, por isso que é uma planilha. Para cada tarefa você tem que colocar coisas como qual é a periodicidade, qual é o tempo estimado, aquilo ali é uma coisa repetitiva ou não é. Então eu vou mostrar um exemplo aqui de uma tarefa que você poderia preencher na planilha. Imagine que a tarefa seja ler e responder e-mails. Então eu coloquei lá na linha da planilha, ler e responder e-mails. Qual é a periodicidade? É diária e ocorre 2 vezes, ou seja, são 2 vezes por dia que eu faço isso. Todos os dias eu faço isso 2 vezes por dia. E em média eu levo 45 minutos fazendo isso. Pronto, vai colocando isso para todas as tarefas. Além disso eu coloquei aqui, qual é o impacto? É médio, é alto, é muito alto? E como é que eu sei o impacto? O impacto é o seguinte, pense, se eu fizer essa tarefa, o que é que ela vai agregar para mim, ou para minha equipe, ou para minha empresa? E principalmente, talvez até mais fácil pensar assim, se hoje não deu tempo de eu fazer, qual é o prejuízo que eu vou ter com isso? O que é que eu posso perder? Se eu não li os e-mails, eu posso ter perdido o quê? Eu posso ter perdido um cliente? Se sim, isso é mais alto do que eu coloquei ali. Se não, meus e-mails não são tão importantes, são bons, são importantes, mas não tanto, eu posso deixar médio. Então, essa parte do impacto é importante. É importante você ir naquilo que impacta você mais. Né? Tem o tempo que você já colocou e também o impacto. E se a tarefa é repetitiva ou não. Quanto mais ela for repetitiva, é mais fácil para a IA ali ajudar. Se ela não for repetitiva, é mais difícil para a IA, mas não é impossível. Certo? Então você diz se é ou não. Se for repetitiva, você escreve lá o procedimento. Aqui é um exemplo genérico. Acesso o Gmail, ler as mensagens, etc. Você escreve qual é o seu procedimento repetitivo para fazer aquela tarefa. Então, para cada tarefa, você vai fazer uma linha dessa e colocar na planilha. E aí depois você vai fazer a análise. Análise e priorização. O que é análise e priorização? Você pode simplesmente pegar a sua planilha completa e utilizar os filtros que a própria planilha lhe dá e os classificadores para fazer a ordenação e fazer uma análise manual. Essa é uma forma. Outra forma, você pode treinar um IA, um assistente especialista, para que ele analise a planilha para você e já lhe entregue um plano de ação pronto para você saber por onde você vai começar e ganhar mais resultado com aquilo. Quem aqui queria ter um assistente desse para analisar uma planilha dessa para você e já lhe entregar, olha, aqui é seu plano de ação, por aqui você vai começar com a IA e vai arrebentar, vai bombar, não vai perder nada. Alguém aqui queria ter um agente desse? E você sabe treinar um agente desse? Tem que aprender, né? Bom, eu ensino isso na mentoria Odisseia, na mentoria que eu tenho. Mas vocês que estão aqui hoje não vão sair de mão a banana, vocês vão levar um presente para casa. Sempre vocês têm que focar nas tarefas com maior impacto e ganhar tempo. E o presente que eu vou entregar para vocês é a Clara. A Clara, essa moça daí, ela é uma agente de IA treinada por mim para ler aquela planilha que eu mostrei para vocês e já lhe entregar um plano completo. Se vocês lerem esse QR Code, vocês vão acessar uma pasta onde você tem um arquivo de texto, onde dentro tem um link para a Clara, mas tem também uma planilha, um modelo de planilha para você já preencher. Então você tem que fazer as duas coisas, baixa a planilha, preenche com as suas atividades, porque a IA vai lhe dar uma resposta para o seu caso, é personalizado. E aí depois acessa o link da Clara. Anexa a planilha lá para a Clara e ela vai entregar para vocês, certo? Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma pessoa, a Mariana, ela usou a Clara e ela conseguiu ganhar, no caso dela, até mais de 5 horas na rotina semanal dela, só por ter utilizado a Clara. Então eu vou mostrar aqui. Eu sou Mariana, tá falando. empreendedora digital sobrecarregada. Quando descobri a IA, passei a automatizar conteúdo e gerenciar e-mails em segundos. Analiso vendas e crio relatórios instantaneamente. Resultado: horas liberadas para crescer meu negócio e mais tempo para minha família.
IA, sua assistente pessoal para o sucesso. Então essa história da Mariana, ela tinha uma agenda lotada. Eu trouxe aqui um exemplo de um dia da Mariana. Ela começava a trabalhar às 7 e se terminava às 21, quando ela terminava de responder os últimos e-mails, que ela só começava a fazer isso às 20 horas. Com uma horinha apenas de almoço ali. Então ela não foi pra praia no meio do dia, por isso que terminou tão tarde. Certo? Porque ela realmente vivia sobrecarregada. Quantas pessoas não têm uma rotina como essa? Muita gente, né? O que é que a Mariana fez? Ela usou a Clara. Eu vou mostrar como ela usou a Clara aqui. Aqui é a Clara, certo? É um assistente do ChatGPT, mas ele está treinado especificamente para analisar aquela planilha. Você vai aqui e sobe a planilha, ou no Google Drive ou no seu computador. É só clicar no maisinho ali, escolhe a planilha, ela vai pegar a planilha dela ali. Esse foi o vídeo feito pela Mariana quando ela estava usando a Clara, certo? Quando ela estava usando a Clara, ela gravou o vídeo. Então você vai ver que aqui está em tempo real, não está acelerado, não está cortado. Exatamente, você vai ver que em pouco tempo você consegue ter a resposta que você quer, porque é esse tempo aqui mesmo. Ela escolheu a planilha, né, e aí ela vai escrever aqui o que a gente chama de prompt, né? Prompt é como você pergunta as coisas para a IA. E isso é uma das coisas que é importante você aprender hoje, porque a maioria das pessoas se frustram com a IA e chegam lá e fazem uma pergunta bem simplória. Aí como a IA não sabe nada sobre você, ela vai lhe dar uma resposta genérica que não vai lhe atender. Olha o que a Mariana está fazendo, ela está se apresentando primeiro. Ó. Eu sou a Mariana, sou empreendedora na área de marketing digital, e ela está escrevendo, se apresentando, dizendo quem ela é, o que ela faz, falando o contexto dela. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando vai conversar com a IA. A IA não lhe conhece, você tem que se apresentar para ela. Porque ela vai entender quais são as suas dores, suas necessidades, suas demandas. E então ela vai entregar uma resposta que serve para você. Então veja que a Mariana está em tempo real, às vezes ela volta, apaga, digita, porque ela está digitando realmente aí. Eu poderia ter pego só o prompt dela pronto, mas eu queria que você tivesse a sensação do tempo que gasta para fazer isso, que não é grande. Se fosse grande eu não poderia colocar aqui na palestra, né? Então, ela vai estar falando o que é que ela quer economizar tempo para ela, para a parte mais estratégica do negócio dela, que ela não está tendo tempo, porque ela está sendo muito consumida pelo operacional. Né? E aí ela pede para analisar a planilha dela, que ela anexou aqui. Certo? E é um plano para responder algumas perguntas que ela vai colocar aqui. Então, depois você se apresenta e apresenta qual é o seu problema, você tem que perguntar. Você tem que perguntar o que é que você quer. Você não pode deixar a critério da IA. Então ela vem aqui e vai dizer, por onde eu devo começar a usar a IA? Ela quer saber. O que é que vai me dar mais resultado? Quais ferramentas são as mais adequadas para eu começar a usar a IA dentro do meu contexto, das coisas que eu preciso fazer? Então ela pergunta o que ela quer e manda para a Clara. A Clara já leu a planilha, trouxe uma cópia da planilha aqui. Então aqui você tem a planilha ali pronta. Se você passar ali, é exatamente a planilha da Mariana que está lá, com aquelas tarefas que eu mostrei antes. E aí a Clara começa a responder. Perfeito, Mariana. Ela já elogiou a planilha da Mariana. Se você mandar sua planilha incompleta, faltando informação, sua planilha está ruim, você precisa me dar mais informação, melhore sua planilha, senão eu não consigo lhe ajudar. Certo? Então, quanto mais você seguir o modelo da planilha, mais ela vai conseguir dizer. E aí ela vai explicando, ó. Tudo que ela vai analisando, ela vai dizendo como ela fez. Então você não tem que engolir goela abaixo o que a Clara vai lhe entregar, porque ela está explicando qual foi o método que ela usou para analisar com seu consumo de tempo. Aí ela primeiro ranqueia as tarefas aqui por consumo de tempo, das que consomem mais para as que consomem menos, e ela continua até chegar nos top 5 prioridades, que é a principal informação que você quer. Ela listou 5 coisas por onde você deve começar. E ali ela explica para cada um o motivo e sugere ferramentas que você deve usar. Então você veja aqui que é uma entrega já de alta qualidade que a Clara está lhe entregando. Ela de fato vai clarear os seus caminhos, certo? E no final, ela diz aqui, ó, o resumo. Se você implementar essas 5 tarefas que eu lhe sugeri aqui, você vai economizar até 8 horas por semana, porque hoje você gasta 18 horas na sua semana fazendo isso, você vai passar a gastar 10, vai ter uma economia de 42%, e você vai economizar 8 horas na sua rotina semanal, somente seguindo isso. Aí dá algumas recomendações finais, algumas sugestões extras, que permitem que a Mariana realmente possa seguir adiante com o seu trabalho. E aí no final pergunta, você quer que eu lhe dê um plano de implementação? Aí você pode continuar conversando com ela, pedir um plano detalhado e falando mais coisas aí, e ela vai lhe dar mais informações. Mas veja que a primeira resposta dela já é uma resposta extremamente útil e impactante. A Mariana usou isso daí e ela conseguiu exatamente aquele resultado que eu trouxe aqui maior. Ela gastava 18 horas com aquela agenda que a gente mostrou, e depois que ela começou a automatizar com a IA, usando as recomendações da Clara, ela passou a gastar apenas 10 horas, economizando 8 horas na rotina dela. É ou não é possível ganhar
horas no seu dia, na sua rotina, utilizando a inteligência artificial. Mas tem que usar da maneira certa. Se você só vai pegando as ferramentas da moda, os prompts da moda, você certamente não vai ter esse resultado. Você precisa de estratégia. E é isso que eu estou entregando aqui para vocês. A IA, ela não veio para substituir vocês. Ela veio para te libertar do que é automático e repetitivo. Mas eu gosto de fazer um alerta. A IA nunca vai roubar o seu trabalho. Mas alguém, um ser humano que domina a IA, vai, se você continuar parado, olhando a vida passar. Então, a hora é agora. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tem de experiência. Não existe um mito, IA é coisa para jovem. Não. Os jovens não têm uma coisa que nós, que temos mais idade, temos, que é experiência. Experiência hoje é fundamental para usar IA. Eu tenho um caso de uma pessoa que publicou um vídeo recentemente, que ele é dono de uma empresa de desenvolvimento de software. E só para resumir a história, no final do vídeo ele mostrou o que a IA está fazendo na área de desenvolvimento de software. Ele disse: eu não vou poder mais contratar desenvolvedores júnior, porque eu só posso ter gente experiente, porque o júnior não consegue fazer o que eu preciso que seja feito com a IA. Então hoje quem tem experiência é quem está realmente com a bola toda para começar a dominar a IA. É a hora certa, é o momento certo. E a gente vai para o segundo pilar, o último que eu vou apresentar hoje por causa do tempo da palestra, que é a prática. Uma vez que você definiu o que você vai fazer, que ferramentas você vai usar, você vai começar esse ciclo aqui do segundo pilar, que é a prática. Primeiro é selecionar as ferramentas. Às vezes você tem mais de uma solução candidata. Por exemplo, a Clara sugeriu para cada tarefa 2 ou 3 ferramentas. Então, às vezes, você tem que testar essas ferramentas. Uma coisa boa, e que também é ruim, porque muita gente entende errado o objetivo, é que todas essas ferramentas de IA, elas têm soluções gratuitas. Isso é bom, porque você pode testar cada uma delas e comparar. O que é ruim é que as pessoas acham que vão usar de maneira produtiva a versão gratuita. Não, não vai funcionar. A versão gratuita é uma degustação. Ela geralmente tem um limite de uso. E se você realmente for usar isso na sua rotina, você vai estourar o limite do gratuito. Então o gratuito é bom para você fazer isso aqui, ó, selecionar e escolher a ferramenta que melhor atende a sua necessidade. E aí certamente ver, inclusive, o custo-benefício, porque todas elas têm os pacotes pagos, para que você possa assinar ou adquirir o que você precisa. Tem uma outra forma, às vezes eles não, nenhuma dessas serve. O que é que eu preciso? Eu preciso desenvolver uma ferramenta minha, própria, personalizada. E isso é possível e é muito tranquilo de fazer hoje. Ou você mesmo faz, se você tiver habilidades para isso, e se não tiver, você contrata uma pessoa que tem experiência com inteligência artificial para que essa pessoa crie a sua ferramenta personalizada, certo? Uma vez que você selecionou, você vai avaliar os resultados justamente nessa fase inicial de comparação das ferramentas. Avaliou, percebeu que aquilo ali já é o que você tem de ferramentas que você precisa, você vai fazer o treinar, que é o que muita gente esconde de vocês. O treinar é justamente você pegar os seus dados, a sua informação e informar para a IA. Às vezes você pega todo o seu histórico, se você é um advogado, você pode pegar todo o seu histórico de peças processuais e entregar para a IA para ela aprender o seu estilo. Porque a IA vai começar a lhe ajudar, mas com o seu estilo, e não com o estilo genericão. Você pode dizer, olha, quais são os autores que eu costumo me fundamentar nas minhas peças processuais? Porque os advogados têm alguns autores que eles se baseiam mais, eu sigo a linha do autor tal, eu posso dizer, esses autores aqui que você vai se basear. E se eu não for advogado, se eu for médico, a mesma coisa. O médico tem os autores dele que ele se fundamenta, então ele pode treinar a IA com aqueles autores, certo? Com aqueles artigos científicos que ele viu nos congressos que ele foi, e aí vai também ser auxiliado. Então isso vale para a área de saúde, advocacia, mercado imobiliário, vendas, qualquer área, sem exceção hoje, você pode se beneficiar da IA desde que você faça o treinamento certo. Tá? Então isso do treinar não é uma coisa técnica mais hoje em dia. Você consegue treinar mesmo sem ser uma pessoa que tenha domínio da tecnologia no nível, digamos assim, mais nerd da coisa. Você consegue treinar. Então eu hoje tenho uma mentoria chamada Odisseia, onde eu ensino esse método completo para os meus mentorados, inclusive a treinar a IA. E os meus mentorados não são gente de TI. É gente do mercado imobiliário, é engenheiro que tem uma empresa, empresário, né? São pessoas do mercado mesmo, das empresas que estão aqui vindo aprender isso comigo. E aí depois que você está com ela treinada, você vai implantar, que é colocar para funcionar. Você pode começar com um escopo menor e ir aumentando, né, até que você tenha confiança. Você tem que monitorar o que ela está fazendo durante a implantação. Então isso aqui eu ensino. Eu vou colocar IA e vou tirar o funcionário que fazia isso. Não, você vai colocar um funcionário que fazia isso para checar se o que a IA faz está bom ou não e ir retreinando e melhorando a IA.
Até quando? Até sempre. Ah, mas eu achei que ia me livrar dele. Não. Só a única diferença é que se antes ele levava 2 semanas para lhe entregar um resultado, agora ele vai lhe entregar em 2 horas. Certo? Mas você vai precisar dele ainda ali para estar checando aquilo ali. Tá? Ele vai continuar lhe ajudando, só que de uma maneira sendo muito mais produtivo. E uma parte importante que muita gente esconde também, a maioria das empresas não estão começando do zero. Você já tem sistemas existentes, são chamados de sistemas legados. Então você tem que integrar a IA com os sistemas que já existem, senão você vai criar 2 empresas em uma e aí a coisa também não vai dar bom, vai ficar bem ruim, certo? E aí depois você pode repetir o ciclo, escolhe outras atividades, pode perguntar de novo para a Clara, escolhe outras ferramentas e faz novas implantações. Ou seja, você pode ir implantando aos poucos e a cada implantação você segue um novo ciclo desse. Então essa é a estratégia para você colocar em prática a IA. Isso daqui não tem essa estratégia, é o que faz muita gente falhar na hora de adotar a inteligência artificial e se frustrar com o processo. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos práticos para vocês verem que, além da Clara, tem outras coisas que você pode fazer usando outras IAs. Uma coisa que as pessoas estão fazendo muito hoje é foto profissional. Então aquela foto, eu só tenho foto na praia, não tenho nenhuma foto bonitona, aquela foto profissional. E aí, como é que eu faço? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que contratar um cara para fazer as fotos, tem que ir para o estúdio, 5 horas no estúdio, não sei o quê. Com a IA não precisa mais nada disso. Você pode ir num site gratuito chamado Pinterest, aquele link ali, e procura fotos. E chamou fotos. Procura lá o que você quer. Eu quero fotos profissionais masculinas, ou femininas, ou de advogados, de médicos, etc. Ele vai lhe trazer uma seleção. Aqui eu fiz uma busca, ele me trouxe essas fotos aqui. Eu escolhi uma. Escolhi aquela ali. Faz download, ele é gratuito. Você vai e faz download daquela foto. Essa foto vai ser o modelo. Aí eu vou usar outra ferramenta, que é o FreePic, que também tem uma versão gratuita que permite você fazer isso aqui, de maneira limitada. E aí eu vou subir aquela foto no FreePic. Vou fazer o upload da foto que eu baixei lá do Pinterest. Então ele vai pegar a foto. Veja que é tudo demonstrações ao vivo, sem corte. E aí ele sobe a imagem aqui. Tá aqui a imagem do modelo. E aí eu vou escrever um prompt aqui, vou dar um retouch ali. Já tem uma interface em português hoje, mas quando eu fiz aí ainda não tinha, só tinha em inglês. E eu vou escrever o prompt em inglês. As IAs de imagem, elas funcionam melhor quando vocês escrevem em inglês. Vocês dizem, mas eu não domino. Tá ouvindo falar de Google Tradutor? Vai lá no Google Tradutor, escreve em português, pega a versão em inglês e coloca aqui. Certo? É simples assim. Certo? Então aqui eu estou escrevendo. Primeiro eu estou marcando o que é que eu quero trocar. Eu quero que ele mantenha toda a imagem com fundo, mas eu quero trocar esse cara, que esse cara não sou eu. Certo? Eu marco o cara todo ali, na mão, com o mouse. Você vê que eu fiz no retouch, marquei o cara todo ali. E aí eu vou escrever aqui o prompt pedindo para trocar esse cara por mim. Certo? Aí eu vou escrever ali, substitua essa pessoa por Marco. Aí como é que ele sabe quem é Marco? Eu já tenho na ferramenta um personagem meu treinado. Aí como é que você treina? Pegue várias fotos suas, mas precisa ser foto assim bonitona. Não, qualquer foto sua. O mais importante é pegar a sua expressão, corpo inteiro, imagem, vários ângulos, várias expressões faciais. Sobe umas 30 imagens lá e ele já vai aprender quem é você. Certo? Ele tem aqui a forma de você fazer isso. Aí vocês viram que eu já fui lá e escolhi Marco ali. Né? Então é uma roupa que eu estou ali totalmente diferente, não tem nada a ver com a roupa que ele está aqui. E eu venho aqui e digo, ó, substitua essa pessoa por Marco, mas eu digo, mas mantenha a expressão facial da foto original, mantenha as roupas da foto original. Então eu digo para ele o que é que eu quero que ele mantenha da foto original. Certo? Então é isso que eu vou escrever ali, ó. Mantendo a mesma pose da foto original, a mesma expressão facial e roupas, né? Então basicamente a digitação aí sendo feita. E aí vocês vão ver que em muito pouco tempo ele vai gerar 4 opções para mim de imagens minhas naquele lugar, naquele rapaz ali que vai sair da foto. Tá? Então, clica no botão Retouch, ele vai gerar 4 opções aqui. Aqui ele está pensando, olha o tempo que ele leva pensando, acabou, já pensou. Já gerou 4. Isso aí é tempo real, não acelerei o vídeo não, tá? E aqui ele já vai mostrar 4 opções, eu escolho a que eu gostei mais e salvo. Certo? E aí eu já tenho uma foto profissional, sem precisar gastar 5 horas no estúdio fazendo foto, certo? Então escolho a que eu gostei mais, acho que foi essa que eu salvei, salvo, depois que você salva, ele salvou dentro da ferramenta, da sua biblioteca. Aí você pode ir ali naquele canto onde eu vou e fazer o download, baixou para o seu computador e bota onde você quiser, no seu Instagram, no seu LinkedIn, no slide de apresentação, faz o que você quiser, certo? Então, ali ele baixou, em formato PNG, e você já tem a foto no seu computador. Certo? Então tá aqui
a foto do bonitão feita em poucos minutos, certo? É assim que a gente faz, certo? E agora, para a gente fechar, eu vou mostrar que tem uma coisa que muita gente vai dizer que está por vir, mas não está por vir, já chegou. É você tirar a IA das telinhas, tirar a IA do computador e do celular. É trazer a IA para o nosso mundo físico. Isso daqui é um robô de entregas que já existe hoje num prédio residencial em Salvador. Então as pessoas lá, quando chegam a encomenda, o porteiro entrega para o robô, diz para qual é o apartamento e diz mesmo, ele fala, ó, isso aqui é para senhor Marco no apartamento tal. O robô vai, pega o elevador, chama o elevador, entra no elevador, sobe no andar, chega lá, toca na porta, entrega a encomenda e volta. E ele faz tudo sozinho. Por quê? Inteligência artificial. Inteligência artificial fora da tela. Tá? Então isso, mas isso não é ficção, isso não é uma coisa que ainda vai vir daqui a 5 anos, não. Já está aí. E está aqui no Brasil, em Salvador. Em São Paulo também tem. Certo? Aqui no Rio também certamente tem. Tá? Eu não conheço nenhum case do Rio, mas deve ter. Certo? Esse é outro case. Um drone de entrega. Ele está fazendo entregas. Quem conhece lá Salvador sabe que a gente tem uma ilha bem em frente a Salvador, que é a ilha de Taparica. Esse drone faz entregas de Salvador na ilha. Ele leva alimentos, iFood, o que o pessoal quiser. É uma empresa chamada Speedbird. Um drone também controlado autonomamente, que ele tem um piloto que fica só de segurança, porque se alguma coisa der errado, o piloto assume, mas ele faz toda a navegação autônoma, ele vai chegar ali, vai pousar na base, tem um QR Code ali que ele lê, ele sabe que está pousando na base certa, sabe onde ele está pelo QR Code, ele vai descer ali com um pacote que ele está trazendo, com alguma entrega que está vindo de Salvador para a ilha. Em 15 minutos, ele faz essa entrega. Como se eu tivesse que entrar num ferryboat, só de travessia, 45 minutos, fora o tempo de fila, etc., embarque, desembarque, já dá mais de 1 hora. Então eu estou ganhando aí um grande tempo fazendo entrega de produtos, e isso também é um serviço já comercialmente disponível lá em Salvador. Então, a IA fora da telinha já é realidade, não é futuro. Então está na hora de quê? De começar a aprender isso. Então eu falo sobre todas essas coisas nos meus cursos, nas minhas mentorias, porque eu sei que as pessoas precisam sair na frente. Porque quem ficar para trás vai ficar para trás, né? Diz que quem chega primeiro bebe água limpa, né? Outro exemplo é esse robô de uma empresa chinesa, que é a Unitree. Esse robô vai estar lá na RoboCup em Salvador em julho. Essa empresa é uma das patrocinadoras da RoboCup. Vocês é um cachorro de estimação? Não. Ele é um robô que tem esse formato, porque ele é feito para andar em terrenos hostis, que você vai ver aqui. Então uma das aplicações aqui no Brasil desse robô, sabe onde é? No agro. Porque tem algumas áreas de plantação que são muito hostis ao ser humano para ele entrar, tem muitos espinhos em alguns tipos de plantação, e o ser humano para entrar ali para fazer a colheita, ele vai se machucar. Esse robô consegue entrar e ele não se machuca, ele consegue colher laranja e outras coisas mais. Certo? Então isso aqui tem várias aplicações na indústria, no agro e em várias outras áreas. Aqui ele está só brincando porque é uma demonstração, está dançando, fazendo coisas desse tipo. Certo? Mas é só para vocês terem uma noção. Tá? Então ele é totalmente autônomo, ele é controlado por inteligência artificial aí, não tem alguém controlando, ele se localiza sozinho nesse labirinto aí, ele sai desse labirinto sozinho, então ele sabe mapear o local onde ele está, então é uma tecnologia realmente disruptiva e que já está aqui presente, certo? E hoje ela é vendida a um preço acessível para empresas, esse robô hoje custa $1.600, certo? Então, para uma empresa é um valor acessível, e logo logo vai estar nas casas também, certo? Então, não é um robô caro. Os chineses conseguiram fazer essas tecnologias ficarem baratas pra gente. O outro robô da mesma empresa é esse daqui, que é um humanoide, que é o G1. Esse robô, ele também hoje custa o preço de um carro. Até 3 anos atrás, um robô qualquer igual a esse, custava alguns milhões de dólares. Hoje ele custa o preço de um carro, que para muitas empresas vale a pena, porque ele anda em terrenos hostis também, ele tem uma ergonomia de um ser humano, que ele consegue entrar em espaços onde o ser humano entraria, e ele é totalmente controlado por inteligência artificial. Ele não vai se bater com ninguém, nem com nada, ele consegue se localizar, saber onde ele está, ele consegue conversar em linguagem natural, em linguagem humana, consegue fazer tarefas. Esse tipo de robô está sendo treinado para a gente dizer para ele: vá ali fazer supermercado para mim que eu estou cansado. Ele vai lá e faz o supermercado para você. Lave os pratos hoje que eu não estou afim de lavar. Ele vai lá e lava para você. E esse robô vai estar na RoboCup também. Inclusive, algumas equipes compraram esse robô e vão estar competindo, tanto em provas de serviços domésticos, quanto no futebol de robôs e em outras provas que vão acontecer lá na RoboCup. Então, quem quiser ver isso fora da internet, ao vivo, eu reforço o convite aí à RoboCup lá em Salvador. E não só ver, mas conversar com as pessoas que criaram, desenvolvem e vendem essas soluções. Certo? É uma oportunidade única.
Então, para a gente caminhar para o encerramento, eu quero dizer que esse método que eu trouxe aqui para vocês, os 4 P's da inteligência artificial, ele ensina como você usar IA de maneira estratégica. Não é só sobre comprar ferramentas, é sobre você aprender a personalizar a IA para o que importa para você, para liberar tempo para você. Isso que é a grande mensagem que eu vim trazer com isso. E com esse método, eu tenho certeza que você consegue usar a IA para acelerar a sua prosperidade. Eu sou coautor desse livro, DNA da Prosperidade. O método completo, com os 4 pilares, está registrado no capítulo do livro. Eu mostro, inclusive, com exemplos práticos. Vocês podem adquirir o livro e ler o capítulo, que vocês vão ter essa informação também lá, certo? E para fechar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. E se hoje fosse o último dia das suas vidas? Você estaria onde deveria estar? Você mandaria mais um e-mail? Você mandaria mais um contrato para um novo cliente? Criaria uma nova campanha de marketing? Ou você estaria com quem você ama, olhando nos olhos? A inteligência artificial não veio para te transformar numa máquina. Ela veio para te devolver o tempo. Tempo para você compartilhar com quem importa. Tempo para você brincar com seus filhos. Tempo para você cuidar de você mesmo. Tempo para você se olhar no espelho e se reconhecer de novo. Porque no final das contas não é sobre produtividade, é sobre presença. Presença com você mesmo e com quem você ama. Mas agora eu vou te fazer um convite. Comece hoje. Use tudo que você aprendeu aqui. Pegue o presente que eu te dei e transforme cada segundo num instante memorável. Se eu conseguir transformar os meus sonhos, do Hugo, da Jéssica e de milhares de pessoas em realidade, usando a inteligência artificial de forma estratégica, por que você não pode? A inteligência artificial não vai viver por você, mas ela vai lhe devolver o tempo para você viver tudo o que importa. Obrigado. Uhul! Marco, muito obrigado. Foi um privilégio para a Bienal do Rio de Janeiro 2025 te assistir aqui. Te agradeço. O autor acabou de lançar o livro DNA da Prosperidade e é um assunto que está em alta e tu já tem há mais de 20 anos falando com isso e aplicando na prática. Baita experiência, foi muito boa a sua palestra, muito obrigado. Eu que lhe agradeço. Excelente, foi um prazer. O Marco nós vamos colocar ali naquela mesa alguns livros do DNA da Prosperidade. Vocês fiquem à vontade para pegar os livros e poder assinar com o Marco. E é o seguinte, agora já emendaremos daqui 8 minutos. Vocês podem continuar no stand, continuem aqui com o Marco.